Pela Rede Baixada, programa Papo Reto. Produção e apresentação, Cláudio Jaquê. Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Papo Reto aqui pela Rede Baixada de Notícias. Nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode mandar mensagem, participar ao vivo, fazendo pergunta para os nossos convidados. E siga o nosso portal diariamente com notícias atualizadas sobre a Baixada Fluminense, redebaixadanoticias.com.br. O nosso convidado de hoje, ele é advogado, casado com Ana Paula, pai de trigêmeos, foi vereador, presidente da Câmara e prefeito 2 vezes de Queimados e foi reeleito com 93% dos votos. Eu converso hoje com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Max Lemos. Boa noite, deputado Max Lemos. Obrigado pela sua presença. É um prazer ter o senhor aqui na nossa Rede Baixada de Notícias. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar falando contigo. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo programa, pela rádio, tão um sucesso. E a população precisa de mais mecanismos sempre de divulgação e de serviço público. Parabéns aí pelo programa. Obrigado, deputado. Vamos logo para a primeira pergunta que o povo todo quer saber. Por que o ex-prefeito de Queimados resolve ser prefeito de Nova Iguaçu? Olha, primeiro, Cláudio, te dizer o seguinte, essa é a pergunta que todos os dias eu recebo nas ruas. Na verdade, eu sou iguaçuano, né? Até de carteirinha, como diz na gíria. Quando eu nasci, Queimados pertencia a Nova Iguaçu. Esse ano fazem 30 anos de emancipação de Queimados, de Belfor Roxo e de Japeri. Mesquita veio logo depois. Então eu sou iguaçuano de carteirinha, né? De nascença. Comecei minha vida pública por Queimados, aqui na tua introdução você já disse, eu me elegi vereador, presidi a Câmara, fui prefeito 2 vezes. A questão de Nova Iguaçu é justamente, Cláudio, porque chega um momento que precisam ser enfrentados problemas e que são inexplicáveis até hoje em Nova Iguaçu, porque não tem solução. Um grupo político se reuniu, me fez o convite à época. Eu já tinha a pretensão de colocar em prática o que a gente pensa, principalmente na área de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, que é uma marca registrada da minha carreira. E nós começamos a fazer reuniões, pequenas reuniões, médias reuniões, e acabou hoje, são muitos partidos, é muita gente envolvida, são 200 candidatos a vereador, enfim, formou-se uma grande aliança, por isso que eu aceitei o desafio dessa pré-candidatura a prefeito de Nova Iguaçu, por entender que Nova Iguaçu pode ser melhor, não tenha dúvida disso. Nova Iguaçu é uma cidade extremamente possível. Agora, é uma cidade que precisa quebrar o paradigma no modelo de gestão. É por isso que o nosso grupo se reuniu, a gente tem um time forte, esse time acha que chega no segundo turno, e chegando no segundo turno, esse time quer governar Nova Iguaçu. Por isso que... E é gente espalhada por toda a cidade. Então, isso entusiasma o nosso grupo. Nós vamos para as convenções e vamos ver o que bicho dá. Muitos adversários acabam criticando muito o senhor por o senhor estar vindo de outra cidade. Agora, o senhor acha que isso é justamente a sua grande bandeira, o seu passado como administrador de Queimados, a sua grande bandeira, o grande ponto que viabiliza a sua candidatura? Você tem um passado que não precisa ser testado? Olha, Cláudio, primeiro, política não se faz pela geografia. Política se faz pelos gestos, pelas intenções, pelas realizações e para quem tem história. Então eu acho que o que me credencia, e eu acho que qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país quer ter um gestor. Essa história de gestão mais ou menos, isso acabou. Ou se profissionaliza hoje, faz gestão na essência, ou você administra de verdade profissionalmente, os municípios estão fadados ao insucesso. Então eu acho que sim, que é um crédito que eu tenho de ter tido a maior aprovação de um gestor da história da Baixada. E isso é um dado, é um número extremamente importante para uma cidade importante como é Nova Iguaçu. Agora, eu conheço bem Nova Iguaçu, já fui servidor público de Nova Iguaçu por 2 vezes, fui secretário municipal em Nova Iguaçu já no passado. Boa parte da periferia da cidade tem os mesmos problemas que eu enfrentei em Queimados. Nova Iguaçu enfrenta um problema
de crescimento econômico muito grande, vive hoje tão somente do comércio, era uma cidade que perdeu indústrias, não recebe indústrias há muito tempo. É uma cidade que tem algumas questões a serem enfrentadas, então eu acho sim, eu acho que o credenciamento ele se dá pela experiência que nós ganhamos administrativamente e na articulação política. São coisas que têm que caminhar simultaneamente. Você tem que ter experiência de gestão, mas também você tem que ter articulação política. O meio político e a população que conhece o nosso trabalho sabe do poder de articulação que nós temos hoje, a possibilidade que nós temos de atrair grandes investimentos para Nova Iguaçu, não só público, como também privado. A sua biografia diz que o senhor trouxe muitas indústrias para Queimados na sua gestão lá. É um sentimento recorrente entre os outros candidatos, sempre está lamentando o polo industrial que ficou em Queimados. Agora que o senhor está pretendendo passar para o lado de cá, qual é a solução para esse polo industrial que ficou em Queimados para resolver a questão do lado de cá? Não lamentar, fazer o Distrito Industrial de Nova Iguaçu. Fazer a versão do lado de cá. Exatamente, você precisa fazer não é um, não é dois. Até porque quando eu assumi o Distrito Industrial de Queimados, eu obviamente não fui o primeiro prefeito, nem segundo prefeito, nem terceiro prefeito, eu fui o quarto prefeito, eu recebi um Distrito Industrial completamente destruído. As redes de tubulação de gás com problema no fornecimento de água, falta de energia, não tinha comunicação, abandono total, dezenas de fábricas abandonadas, sucateadas. Na verdade, eu tive que quase reconstruir o Distrito Industrial de Queimados. Eu diria para você, Cláudio, que é muito mais fácil hoje eu implantar o Distrito Industrial no terceiro distrito para escoar a produção pelo arco metropolitano, que é o principal projeto do nosso time, e implantar um Distrito Industrial entre Cabuçu e o quilômetro 32, que é uma forma de você descentralizar os investimentos e também o crescimento econômico e a geração de emprego. Então, eu diria para você que é muito mais fácil, às vezes, você implantar, porque você começa do zero, e vou lhe dizer mais, existe muitos fundos, existe a iniciativa privada que querem estar juntos num projeto como esse. Então não adianta ficar reclamando que perdeu para Queimados, tinha que ter implantado em 30 anos, vai fazer agora, não deu para implantar? Uma cidade com um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões, e o orçamento foi enviado para a Câmara agora? Será que é no auge da economia que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos 10 anos, há 8 anos atrás, não deu para implantar um distrito industrial? Quando se tinha busca de investimentos, o Rio de Janeiro viveu um auge, um momento maravilhoso de crescimento econômico, e não deu para implantar um distrito industrial? É só não reclamar, é partir para dentro para fazer. Recentemente, Nova Iguaçu perdeu grandes indústrias, né? A parte da Niel, foi tudo... Vem perdendo, desde o tempo da Aroma do Campo, porque você tem que provocar a chegada do Rio Cosmético, que é um incentivo estadual, que diminui ICMS para cosmético. Perdeu agora a Niel L'Oréal, parou de engarrafar, agora a Danone engarrafava em Tinguá, parou de engarrafar também. Enfim, quando você não cuida do crescimento, não provoca o crescimento, você acaba perdendo. E perde emprego demais, né? Como é que justifica, Cláudio? Você quer ver uma coisa? Nova Iguaçu é uma cidade cortada pelo arco metropolitano, pela Dutra, que é a principal e mais movimentada rodovia do país, pela Rio-São Paulo Antiga, lá no quilômetro 32, por que não dizer pela Avenida Brasil, porque quando você sobe no bairro Ipiranga, sai na Avenida Brasil. Como é que você explica Nova Iguaçu não ter uma planta logística em construção? Como é que você justifica? Até São João de Meriti, aqui no alto do morro, cortaram o morro, fizeram plantas logísticas. Aproveitaram o último terreno que tinha. Agora, como é que explica Nova Iguaçu não ter uma planta logística em construção? O defeito é de quem? E Nova Iguaçu tem mais opções, né? Tem milhões de metros quadrados, tem 10 milhões de metros quadrados à disposição para plantas logísticas próximas às vias principais. Como é que você explica, então? Eu levei 34 fábricas para Queimados. Planta logística, se você pegar sentido São Paulo, olhar do lado esquerdo, entrou no território de Queimados, está construindo a maior planta logística do Rio a São Paulo na Dutra. Como é que você justifica ter feito em Queimados e não faz em Nova Iguaçu? Não adianta político ficar culpando A, B, C, D, o tempo, perdi isso, perdi aquilo. Você tem que fazer um momento de atração de investimentos e geração de emprego para poder o recurso gerar, para o dinheiro gerar e fazer a economia aquecer ainda mais no comércio. É isso que precisa ser feito. E nós ganhamos experiência para fazer, a questão é essa.
E o senhor acredita que esse geração de emprego, nesse momento de pandemia que está agora, fechou muita loja, Você vai em Nova Iguaçu, dá uma tristeza, né? Um monte de loja fechada, com isso muito emprego. Vai ser um grande desafio para o próximo gestor, possivelmente o senhor ou não, a urna que vai dizer, mas é um grande desafio retomar esse comércio e esse emprego, porque muitas empresas fecharam. Você imagina bem, a questão da pandemia é extremamente séria. Muitos postos de trabalho serão eliminados, não retornarão mais. Até porque o cidadão do dia a dia, ele aprendeu a conviver com aquela falta de necessidade de ir ao comércio todo dia. Muita gente aprendeu a usar a internet que não sabia. Muita gente aprendeu que o delivery pode ser mais confortável. Muita gente começa a perceber que a loja física e presencial não faz tanta diferença assim. Dependendo do produto, não faz diferença. Não faz diferença. E isso antes da pandemia, ninguém queria experimentar. Não é verdade? Porque não tinha tradição da questão virtual. Então você já vai ter uma perda grande nesse sentido. Então muitos postos de trabalho não retornarão. E aí, se você pega uma cidade como Nova Iguaçu, que não tem tradição de provocar crescimento econômico, a situação é pior ainda. Se os administradores de Nova Iguaçu continuarem pensando como pensaram até hoje, não, deixa por gravidade, vai crescendo como tem que crescer. Você não provocar o crescimento da cidade, você não provocar a chegada de novos investimentos, você não oferecer a cidade para o mercado nacional e até nas feiras nacionais e até internacionais, como é que você vai conseguir fazer crescer? Se você continuar pensando como pensa as pessoas que estão até hoje, não é possível. E outra coisa, Cláudio, que precisa ser colocado. Nova Iguaçu, diferentemente das outras cidades da Baixada, é uma cidade que tem uma diversidade muito grande. Você tem oportunidades de crescimento na área do turismo, por exemplo, que não é explorado de forma devida. Você tem um parque da cidade que deve ser implementado e unido à Serra do Vulcão, que é lindo, quer dizer, você ter o turismo ecológico, você ter o turismo esportivo. A Serra do Vulcão estava impossível de chegar lá até pouco tempo, eu não sei. Exatamente, agora. Não, eu fui lá semana retrasada fazer algumas imagens. Você tem um buraco na cabeceira da rampa de Asa Delta, que é a segunda melhor rampa no estado do Rio de Janeiro, e a melhor térmica, segundo quem voa. Aí você fala assim, mas eu não ando de Asa Delta. O cidadão comum não anda de Asa Delta, mas quando você impulsiona o esporte radical, o downhill, quando você, o cross, você vai intensificar, você vai ter o parapente, você vai ter as caminhadas, você vai ter caminhada ecológica, você tem uma série de questões que podem ser feitas. Você tem Tinguá, uma riqueza extraordinária, uma região abençoada por Deus, um berço da Baixada. Aí você tem uma região que não consegue resolver. É um ser totalmente diferente, né? Parece que é um outro tipo de cidade. Exatamente, é uma cidade dentro da cidade, quer dizer, uma outra realidade. Que você tem que ter uma gestão para aquela região. Mais ecológico, rural. Exatamente. Você não consegue ter uma ciclovia. Se você for lá agora, você vai ter 200 ciclistas com farolzinho aceso, piscando, na beira de uma via perigosíssima. Você não tem ciclovia. Sem ciclovia, sem acostamento. Será que ao longo dos anos ninguém percebeu isso? Aí você tem que resolver o problema primeiro de quem é nativo. Porque você tem um problema de esgotamento sendo lançado nos canais. Tem um problema de falta d'água. Você tem um problema de não ter esporte e lazer. Não tem uma quadra poliesportiva, Tinguá. Você tem um problema de falta de creche. Então você tem um problema primeiro para as pessoas que vivem lá. E você tem um grave problema de falta de estrutura para quem vai ser o turista. No verão, Cláudio, é a coisa mais curiosa do mundo, você gasta mais de 3 horas para sair do centro de Tinguá e chegar ao centro de Nova Iguaçu. É mais rápido, às vezes, vindo de Cabo Frio. Você sabe por quê? Verdade. Porque tem 2 pontes que só passa um carro de cada vez. Agora, será que só eu, você e o morador comum que está vendo... Ali, né? Será que só nós dois, o morador comum que está vendo ao longo dos anos, você tem que preparar uma infraestrutura para receber o turista? Então é que eu digo, Nova Iguaçu tem possibilidades sensacionais.
Você tem uma testada de Dutra ainda com falta de ocupação, muitos espaços, enfim. Você tem toda uma testada de arco metropolitano. Ah, o arco não é seguro, mas e agora vai ser. Se você não tiver planejamento para poder, agora vai ser privatizado o arco, então vai ter pedágio, vai ser seguro. É natural que você tenha que ter um planejamento para o crescimento daquela região, usando uma via importante daquela. O que acontece com o Cláudio é que ficam naquela acomodação. Nova Iguaçu sofre de um problema sério, que é o mais ou menos. Aquela gestão de mais ou menos, vai se arrastando. Pinto meio fio, arruma a pracinha, troca a lâmpada, recapa aqui, tapa o buraco ali, tem um examezinho ou outro, mas não tem nada de novo. De novo. A classe política que domina Nova Iguaçu tem de verdade um enfrentamento comigo por causa disso. É a quebra de paradigma. Eu não sou um político convencional, não sou um gestor convencional. Essa é a verdade. Não sei se isso é melhor ou se isso é pior. Eu só sei te dizer que eu não sou um gestor convencional e muito menos sou um político convencional. Eu aprendi a pegar realmente para resolver o problema, enfrentar o problema. Não adianta você ficar jogando para debaixo do tapete. O Iguaçu tem um trânsito horroroso, sabe? É uma coisa terrível. Ficam ali fazendo pequenas intervenções. Isso não adianta, você tem que fazer um estudo viário e resolver o problema da cidade, enfrentar o problema. A minha pergunta seguinte era isso: transporte e como é que pode Nova Iguaçu ter problema de falta d'água? Exatamente, olha o que eu estou falando aqui. É que eu te digo, se você for olhar para o convencional, eu vou ser mais um político se amanhã for prefeito e dizer assim, o morador chegar para mim, porque eu não tenho água aqui na Cerâmica, eu não tenho água em Austin, eu não tenho água em Santa Rita, eu não tenho água em Miguel Couto, eu não tenho água no Buraco do Boi, eu não tenho água... Aí sabe o que eu vou fazer se eu fizer igual está lá hoje? Culpa da SEDAI, fala com a SEDAI, culpa da SEDAI. E a culpada é a SEDAI, mas o cidadão é responsabilidade do prefeito. O prefeito é eleito para mudar a vida das pessoas. Eu lembro bem, Cláudio, quando eu assumi a administração de Queimados só tinha 23% de cobertura de água potável. 23%. Aquela água que está caindo todos os dias, não é que cai uma vez por semana, isso não é regular. Eu lembro bem que eu chamei o presidente da SEDAI. Só queria que o senhor visitasse a minha cidade, conhecesse aqui o reservatório, não sei se o senhor conhece. Não, eu conheço, tudo bem aqui. Foi lá. Primeiro mês do meu governo, meu primeiro mandato. Precisa resolver. 23% é pouca cobertura, não tem água aqui, não tem água ali. Não tem solução. Mas eu já estava com o documento pronto. Então eu quero que o senhor receba, passe o recibo aqui. Eu estou solicitando a dissolução do convênio de distribuição de água entre a Prefeitura de Queimados e a SEDAI. O senhor não pode fazer isso? Posso. A distribuição da água é responsabilidade dos municípios. O fornecimento da água para distribuir, que é do Estado. Então eu vou lhe dizer o seguinte, está dissolvido. O senhor não tem solução? Está dissolvido. Aí, ele foi embora com o documento, recebeu o documento, foi embora e me ligou no dia seguinte, olha, eu conversei aqui no conselho, não sei o quê, com o governador, nós vamos buscar uma solução. Em 10 meses, Cláudio, tinha um projeto para erradicar a falta d'água na cidade toda. Custava 150 milhões, nós fomos para articulação política. Resumo de hoje. Reformamos 2 reservatórios existentes, construímos 2 megas reservatórios, implantamos 80 quilômetros de nova rede, saiu de 23% de cobertura para 84% e até o final do ano 100%. Administrador não pode ficar, você não pode ficar ali botando culpa na SEDAI, porque o cidadão é problema seu. Como é que você faz uma cidade se crescer sem água? Como é que você aprova conjunto habitacional, como nós aprovamos, e construir 4 mil unidades habitacionais? Como é que você constrói hotel, supermercado? Como é que você faz? Você não tem água. Assim, tem uma coisa que eu não consigo entender como povo. Como é que nos bairros, no entorno do Guandu, falta água? Você imagina. Rapaz, Tinguá, Montevidéu é um bairro de Tinguá. Falta água. Você vai na chacrinha em Tinguá, que recebe água. Leva água para o rio e não dá água para os seus vizinhos. A tubulação desce da serra, uma água extraordinária, não precisa nem tratar. Pode dispor licença mesmo. Não tem água. É uma coisa absurda. Você imaginar o seguinte, a tubulação central passa na estrada de Santa Rita. Santa Rita não tem água, 60% do bairro não tem. Parte de Vila de Cava não tem. Austin 40% não tem. E tem um ramal de 600 lá. É isso que mas é o que eu digo, mas esse é problema da gestão municipal, rapaz. Sabe por quê? Se o prefeito encrespar para fazer, dizer assim, olha, eu não quero mais saber, eu vou furar o Barbará e vou distribuir.
No instantinho cabe esse problema. Tem questões que são muito simples, às vezes é uma elevatória, às vezes é um bombeamento. Que a prefeitura pode ajudar, pelo menos. Só que você tem que Você tem que querer cuidar do assunto. O grande problema de Nova Iguaçu é que não cuida. É que fica no dia a dia. Você não vê ninguém, você não vê intervenção de ninguém. Questão da água agora é luta nossa. Se a gente não estivesse denunciando, as pessoas efetivamente não estavam nem aí, os administradores. E o cidadão, rapaz, é tão bom a população acaba acostumando, sabe? Acaba acostumando com aquilo ali, com aquele dia a dia, vai ficando, e o político vai se aproveitando daquilo. Isso aqui não pode. Tem que buscar solução. O Nova Iguaçu tem quase 900 mil habitantes. Não é possível você não ter água potável em lugares... Não estou falando de área rural, não. Estou falando da região central da cidade, dos distritos, com ruas que não tem um terreno vazio. Não é possível um negócio desse. Esses bairros, por exemplo, Austin, Miguel Couto... Ninguém nunca sabe se é Austin ou Austin, né? Não falta modernizar um pouco esses bairros? Porque muitos reclamam que não tem um banco, não tem uma... Porque vem tudo para o centro. Acho que se conseguir fazer uma estrutura melhor, básica... Às vezes o cara não tem um banco, tem cara gasta... Vem pagar uma conta, sei lá, de água de R$20 e gasta 15 para vir aqui pagar, né? Tem que ter uma prefeitura, sei lá, montar uma estrutura de pressionar os bancos a criar uma agência lá, que acho que às vezes o banco pode parecer uma coisa menos importante, mas dá qualidade de vida, o cara perde menos tempo, não vira um acontecimento pagar uma conta. Cláudio, o banco não é menos importante, o banco é muito importante. Ele não é importante só para a comodidade do pagamento, movimentação financeira, da movimentação da conta, não é só isso. É que quando você tem a presença de um banco numa regional dessa, num bairro desse ou num distrito desse, efetivamente você atrai logo o supermercado, você cria um ambiente de crescimento. Banco significa dinheiro, e dinheiro significa crescimento. Agora, o que não é possível, a prefeitura tem uma conta num determinado banco para o seu pessoal. Por que na hora que vai fazer o acordo de você botar a folha de pagamento, você diz assim, olha, eu quero uma unidade bancária minha que seja pequena em Austin. Eu quero uma unidade bancária, por exemplo, em Vila de Cava, que fechou a única que tinha. Só vai ter a conta da prefeitura se abrir uma Então agência. Você vai abrir 3 aqui, 4 agências, sim, você vai abrir. Por que você não tem incentivo para onde não tem? Você não tem incentivo para a empresa? Aquele distrito, aquele bairro que é importante ter, você dá o incentivo, por exemplo, da questão do ISS. Você pega tudo que for arrecadado naquela agência, você dá o incentivo no ISS. Baixa a alíquota de 5 para 2. Quando você quer crescer. Na hora da quantidade vai sair exatamente, mesmo, até mais. Né? É melhor você ter 2% de muito do que 5% de nada. Mas isso é crescimento econômico, por isso que eu estou querendo dizer. As pessoas não querem fazer. Por que eu defendo as gerências regionais? Nova Iguaçu é uma cidade muito grande. Nova Iguaçu tem mais de 500 quilômetros quadrados. E tem várias Nova Iguaçus ali dentro. Você tem Miguel Couto, você tem Austin, Comendador Soares, você tem Cabo Sul, você tem hoje um comércio forte no quilômetro 32, você tem uma série, tem Vila de Cava, você tem Santa Rita. Xinguá é totalmente diferente lá da área do 32. Você tem que ter todo, então você precisa ter as gerências regionais e você ter um tratamento de crescimento econômico para a cidade de acordo com a aptidão da região. Isso só funciona você tendo uma gerência. Eu não gosto muito desse assunto de subprefeitura, que acaba soando como cabide de emprego. É gerência mesmo. É você ter um gerente para aquela região. Alguém que entenda também. Né? Exatamente. Não adianta também ser indicação política. Esse gerente é do prefeito. É um técnico, é um cara que se movimenta, que vai ouvir os vereadores, mas que precisa ser o gerente, é o gerentão da região. Que é para você botar as políticas também de crescimento econômico, de organização dos bairros, dos subbairros, que precisam ser organizados. Se eles estiverem organizados, obviamente cresce muito mais. O transporte de Nova Iguaçu tem... O centro, para mim, é uma coisa muito doida, por exemplo. Você está ali no centro, na Líder. Na minha visão, que eu não entendo nada do assunto, só como passageiro. Todos os ônibus da Líder para Pavuna são todos iguais. Só no centro que eles distribuem. Aí você chega, tem aquela fila de ônibus todos vazios, ou indo ou voltando.
Aí quando chega em São João, desculpa, em Nova Iguaçu, que aí vai para Austin, vai para o 32. Por que não, sei lá, uma organização melhor, uma baldeação interna e ter menos ônibus? Acho que vai desafogar. Cortando a cidade. Eu digo isso como passageiro, só não entendo de transporte. Então eu vou te dizer o seguinte, como é que justifica, você tá aí, nós estamos aqui hoje em São João de Meriti, que na sede da sua rádio. Todos os ônibus que vão desse sentido para Nova Iguaçu, e leia-se Rio de Janeiro, Praça Mauá, Praça 15, Nova Iguaçu, né, São João de Meriti, Zona Norte, enfim, tudo que for do sentido Rio para São Paulo, sentido Rio para Nova Iguaçu, por que eles têm que cortar a cidade? Qual é o sentido? Para quê? É porque não tiveram coragem ao longo desses anos de ter uma rodoviária do lado de cada cidade. Você precisa daquela Praça Santos Dumont, que hoje não serve para nada, é só centro de droga e prostituição. É hoje o local exato para que você possa ter uma alimentação do sistema de transporte municipal. Distribuída ali. Exatamente. Quem vem da extremidade do outro lado, você utiliza a rodoviária do outro lado. Você vai tirar do centro de Nova Iguaçu aproximadamente 300 ônibus por dia. Porque aquele ponto ali dali tem uma carreata de ônibus, tudo igual, da mesma empresa, com o mesmo destino. Mas exatamente. Você cria alimentação que funciona em qualquer parte do mundo. Você tem que pensar uma cidade dessa forma. Não adianta fazer diferente. E outra coisa, ao final todo mundo ganha, porque você economiza o estresse do motorista, você economiza combustível, você economiza tempo, você vai acabar tirando o veículo da linha, porque você perde muito menos, você gasta menos tempo no trânsito. Sendo o mais simples o possível, esses ônibus que vão sobrar dali podiam ir para os outros bairros fazer essa integração melhor, né? Exatamente, não tenha dúvida. E outra coisa no transporte de Nova Iguaçu, tem umas coisas assim inexplicáveis, quer ver? Alguém tem a falsa ilusão de que as vans vão acabar em Nova Iguaçu? Não vão! E se as vans não vão acabar, por que não dá permissão definitiva? Pelo menos consegue organizar, né? Para você organizar o sistema, quando você dá a permissão definitiva, você tem como cobrar que a porta funcione, que o ar-condicionado funcione, que o banquinho do idoso seja reservado, itinerário, horário, validador para usar o Rio Card. E transformar elas num apoio para as linhas, né? De repente exatamente. Não uma competição. Não. Sistema de alimentação mesmo. Que acaba gerando um engarrafamento do trânsito ali, que elas ficam brigando com os pontos de ônibus. Acaba gerando uma grande confusão. Essa é a verdade. Então eu vejo no sistema de transporte de Nova Iguaçu, ele precisa ser modificado. Agora, para isso tem que ter isenção. Você tem que estar isento. Gestão não pode ter relação nenhuma com o sistema de transporte, nem de um lado, nem de outro. Você só constrói um bom sistema de transporte se tiver isenção, se você for independente. Se você for dependente de alguma forma, não consegue mudar. Por isso que eu faço campanha independente. Por isso que eu não sou querido pelo sistema de transporte. O senhor não é o candidato favorito? Eu não sou querido, não sou. Eu não sou queridinho de ninguém. Vamos falar de saúde. Esse enfrentamento da pandemia, Nova Iguaçu acabou ficando na crista da onda aí do falar de saúde. O senhor acredita que a cidade agiu bem nesse caso da pandemia? O senhor tem algum projeto de mudança na gestão da saúde? E outra coisa, o senhor acredita, emendando já a pergunta, que o sistema escolar de ensino da cidade está pronto para a volta às aulas? Olha, respondendo primeiro pelo ensino, não está pronto. Não está pronto. Não é o momento para voltar às aulas ainda. Essa é minha opinião, não é o momento. Se a prefeitura não tem estrutura para manter as aulas remotas, pelo menos com informações, a gente sabe, né? Não adianta a gente se enganar que nós ainda não temos a cultura de aprender de forma remota, online. O presencial é uma tradição que o Brasil ainda tem, né? Que o mundo está acostumando ainda com a questão remota. Agora, se não tem, e a gente sabe também que não é uma coisa que funciona, nós estamos acostumados com a questão presencial, mas vai fornecendo informação. Agora, dizer que é seguro você colocar uma massa de alunos dentro de sala de aula e que isso já é seguro para ser feito, não é seguro.
O ambiente ainda não está positivo para isso. O Rio voltou a ter uma reação de crescimento agora da pandemia. Hoje subiu. E você não pode achar que subiu os você casos. não pode achar que crianças entre 7 e 12 anos vão ter cuidado de usar máscara o tempo todo. Eu sempre falo isso, eu fico pensando muito nos pequenininhos, assim. Como é que você chega para a criancinha lá do jardim, da pré-escola, você não pode abraçar a professora, aquela famosa reuniãozinha de todo mundo comendo o lanche de todo mundo, né? Faz aquela, você come o meu, que eu como o seu, que é o que a criança está sentindo falta. Como é que vai controlar isso? Você não tem como não correr, não brincar. Como é que você controla o mais arteiro? Eu sou pai de trigêmeos, Cláudio. São completamente diferentes. Meu filho é arteiro pra caramba. Eu não consigo controlar ele com 10 anos de jeito nenhum. Vai correr aquilo tudo, bota a mão, corre de máscara? Não, não tem. Não dá para você conceber, né? Uma coisa talvez seja administrar os adultos, os encontros e tal. Numa universidade pode ser. Ensino médio pode ser. Ensino fundamental é muito complexo. Eu tenho dificuldade. Eu não posso querer para a população, para quem a gente defende, o que eu não quero para os meus filhos. Eu tenho dificuldade em escola particular, com toda uma estrutura. Eu tenho dificuldade de aceitar amanhã a liberação de mandar meus filhos, como já foi liberado, é opcional hoje, a partir de setembro, eu mandar para a escola. Como é que eu vou achar normal aí de pública, que tem todo um aparato de necessidade pessoal, de carência de gente, tudo para colocar? Eu não creio que seja o momento. Então, respondendo a você, não creio que seja o momento. Segundo, se portou mal. O governo de Nova Iguaçu se portou muito mal na pandemia. Por quê? Se portou mal porque tinha que ter testado, começado a testar. Quem não começou a testar, perdeu muito mais gente. Porque você testa, Cláudio, mesmo que você usasse aquele teste que tem uma margem de erro até avançada, mas você imagina, se metade do teste que você faz, ele está certo, quantas pessoas você isolou e tratou? Testou, deu positivo, isolou, tratou. Que momento que Nova Iguaçu fez isso? Podia ter um tratamento precoce, né? Não, mas exatamente, teve cidades que fizeram isso. Aliás, Queimados fez isso. Comprou 20 mil testes. Morreu, cresceu muito o número de infectados. Claro, você testou, pô. Você testou, descobriu que está doente. Tem muito especialista que fala que o número pode ser 5 vezes maior. Não, mas deve ser 5 vezes maior mesmo. Agora, compensação, proporcionalmente morreu muito menos pessoas. É isso que vale, é salvar a vida humana. Então, o primeiro erro foi esse. Segundo erro, para que aquele hospital para não funcionar? Aonde é que estava o hospital pequenininho, regional? Pega uma unidade, monta uma unidade regional de Cabo Sul 32, são 160 mil habitantes. Pega em Comendador Soares e Alcim, usa uma escola fechada, limpa. Melhor do que você fazer um hospital daquele que não funcionou um dia, não internou ninguém. Teria desafogado a se fosse prefeito, ia dizer, governador, aqui o senhor não vai fazer isso aqui não. O senhor vai me arrumar recursos para eu abrir pelo menos umas 6 ou 7 unidades de 50 leitos. É muito melhor. E descentralizada, né? Exatamente. Teria desafogado a posse. Teria morrido menos gente. Porque teria sido tratado lá mesmo. Você tem unidades mistas, você tem unidades maiores de saúde que poderiam ter sido utilizadas, então não é feito porque não quis fazer, agora foi construir aquilo, gastaram uma fortuna de terraplenagem, cortaram a cabeceira da pista, da melhor pista que tem nessa região de pouso e decolagem, que eu defendo que tenha que ter o aeroporto regional, acabaram de perder agora porque cortaram a cabeceira da pista para fazer o diastro do hospital que não funcionou. Então não pode ter tido sucesso em nada. O que deu certo em Nova Iguaçu? Fizeram aquela onda ali no calçadão, fecharam, fizeram firula, não adiantou de nada. Em algum momento trancaram o calçadão todo, né? Não adiantou de nada. Então você não teve testagem, que era para investir na testagem o máximo que puder, isolar o máximo de gente, tratar essas pessoas. Então não funcionou bem. E o sistema de saúde de Nova Iguaçu, ele é tão complexo, ele não segue o ordenamento que tem que ter. Primeira coisa, atenção básica. Isso é fundamental no mundo todo. Primeiro você trata de atenção básica. É a unidade de saúde com o médico, exame para o primeiro diagnóstico e medicamento para tratamento daquilo que foi identificado.
Isso tem que funcionar igual um reloginho. Então imagina, Nova Iguaçu hoje é um desastre. Hoje uma senhora vai fazer o autoexame, dar um toque na mama, descobrir um carocinho, se for o médico, arrumou o médico, para poder você fazer a mamografia 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no final tá de cada perder a mama e não teve o diagnóstico. Você não tem exame preventivo com regularidade, você não tem ultrassom, coisas simples, estou falando de ressonância, tomografia, não estou falando nada disso. Outra coisa que o Nova Iguaçu tem, problema sério, a própria central de exame não funciona. Terceiro, você não tem centro de especialidade quase nenhum. Eu lembro que eu fui prefeito de Queimados, eu criei o CETID, que é o Centro Especializado de Tratamento de Hipertensão e Diabetes, que é uma referência nacional hoje. Nacional, fiz para poder atender 500 pessoas dia, atende 1.200 pessoas dia. 40% é de Nova Iguaçu. Então você imagina, hoje Nova Iguaçu é um sistema conturbado. Você não tem. Como é que justifica Nova Iguaçu com 900 mil habitantes? Quase não tem hospital da mulher. Cláudio, você tem quase 3 mil mulheres para poder fazer cirurgia eletiva. Mioma, períneo, hérnia. Mulher tem várias especialidades que ela precisa, né? Então você vê o seguinte, você não tem hoje o que acontece, Cláudio. E precisa de um local especializado para atender, né? Claro que precisa. E a última coisa, o Iguaçu tem que acabar com esse negócio de concentrar tudo no Hospital da Posse. Aquilo é um depósito de doente. E não é falta de dinheiro. E a Posse já segura todos os acidentados da Dutra. Tudo. Mais isso, né? Mais isso em toda a região. Você tem que pedaço ter da um Dutra hospital você tem que ter um hospital na Estrada de Madureira, que é fundamental para você descentralizar a internação das pessoas. Você não pode continuar, você imagina quem sai da Estrada de Madureira, de Cabo Sul, 32, Lagoinha, daquela região. Então, como é que você vai chegar no da Posse? Já morreu. A distância também é enorme, né? Então, uma cidade daquela, você tem que parar de concentrar recursos. É isso. Então, não pode dizer, não é a margem de acerto de Nova Iguaçu, é ruim demais. A Posse o show da Posse é muito complexo e ele é muito sobrecarregado, né? Tudo é na Posse. A pessoa, e não é só a região de Nova Iguaçu, não. Eu sempre acho o seguinte, saúde é um negócio muito complicado, que eu sempre brinco aqui. Saúde é quase um cachorro mordendo o rabo. O hospital tá bom, a notícia espalha, aí todo mundo vai para lá. No momento o hospital, o Adão Pereira Nunes está bom. Aí todo mundo da Baixada corre para lá. Aumenta o volume, ele fica ruim. Então, tem sempre esse problema de lá. Então, se conseguir espalhar esses atendimentos, acho que consegue manter o hospital só com coisa realmente grave, realmente importante. Agora, o Hospital Iguaçu virou a grande salvação da lavoura durante a pandemia. A prefeitura, em algum momento, alegou que ele era defasado e precisava modernizar, não era simplesmente jogar um dinheiro e abrir. O senhor fez uma emenda? Eu fiz um projeto de lei para reabrir o Hospital Iguaçu, que foi importante para a cidade, todas essas gerações. É um hospital importantíssimo. A prefeitura ficou esticando a corda, agora diz que licitou. E é uma grande cascata, não tem um servidor trabalhando lá, não tem nada. Vai completar 30 dias. Estou aguardando completar 30 dias para perguntar à prefeitura que obra é aquela que não tem ninguém trabalhando lá. Botaram a placa, cercado, aquela firula toda. Só fez porque eu vinha denunciando essa questão. E eu não denuncio para ficar falando mal de ninguém, não. Uhum. Eu quero que o hospital reabra, por isso que eu fiz um projeto de lei. E o Estado botou dinheiro na prefeitura. O Estado colocou o dinheiro está lá, só que não é gasto. Mas você acha que tem algum motivo claro? Ou eles estão errando na formulação jurídica da utilização do prédio, ou tem alguma coisa errada que nós vamos descobrir já já. É porque ele virou a grande salvação, né? Todo mundo tem um grupo no Facebook que tá brigando pela reabertura. Porque o hospital é importante. Aí ele virou a grande salvação da lavoura e acabou que ele é importante para você descentralizar as internações. Você não pode continuar só tratando do Hospital da Posse. Não é possível. E ele é bem no centrão de Nova Iguaçu. Exatamente. Vamos lá. Tem algum grande projeto seu para educação, para mudar o que está lá? Você tem alguma coisa específica assim? Isso aqui vai ser diferente na minha gestão? Você tem que requalificar, você tem que tratar forte a questão da requalificação dos profissionais de educação. Eles estão ávidos a ter oportunidade.
Porque você precisa melhorar a questão salarial de Nova Iguaçu, tá certo? Para você valorizar os profissionais. Então você tem que tratar da requalificação, dando oportunidade para novas informações, dando oportunidade para inovação, que é uma coisa importante, sem usar até as ferramentas tecnológicas hoje, que são fundamentais. A rede física de educação é muito ruim. Nova Iguaçu carece de uma melhoria na rede física, da estrutura das escolas. Para quê? Para que você possa buscar uma melhoria no IDEB. Nova Iguaçu está lá na rabeira. Nova Iguaçu está entre as 30 piores cidades do estado. Entre as 92. Entre as 30 piores avaliações do estado. Nova Iguaçu está entre as 3 piores da Baixada. Eu acho que a classe tomou um choque de realidade agora, quando precisou usar a tecnologia e muitos não sabiam, os alunos não sabiam usar, o professor não sabia usar e teve que aprender meio que na marra, né? Exatamente. Então, meio que você está falando, falta de qualificação. Exatamente, porque não quis fazer, tanto dinheiro e não quis fazer. Nova Iguaçu vai precisar passar por uma transformação no sistema educacional. E eu não estou nem falando de construir escolas nesse momento, não. É usar as 141 existentes e você efetivamente reorganizar o sistema pedagógico, a relação com o professorado e com todos os profissionais de educação, a inovação, que é fundamental. Então, Nova Iguaçu precisa se atentar que não consegue melhorar a sua qualidade de ensino há anos, mas não melhora porque falta toda uma questão conceitual para ser resolvida. E você tem uma coisa hoje, além de você ter um ensino fundamental completamente prejudicado, logo após o ensino fundamental, você tem um hiato, você tem uma lacuna entre o ensino fundamental e o ensino médio. Você tem assim, você não existe aquela passagem de bastão, sabe? Você não passa do ensino fundamental para o médio. Não existe aquela preocupação, aquele link de ver quantos alunos deixaram de passar para o ensino médio. Vê se você está entendendo. Mais do que isso, você tem uma perda na sociedade, não se viu tanto. Adolescentes sendo perdidos para a violência por falta de oportunidade, de curso profissionalizante, de curso técnico, de curso temporário, de você ocupar aquele adolescente para que ele não possa, porque ele possa ter, Cláudio, a oportunidade do caminho do bem, ele só tem a oportunidade do caminho do mal. Então você não pode culpar nem a família, nem pode falar de livre-arbítrio à medida que você não tem as duas ofertas na mesa, a do mal e do bem. E a galera do mal não tem tempo para poder... Não tem. Então, hoje são muitas as comunidades que sofrem em Nova Iguaçu com essa questão. Então, eu tenho em mente, hoje foi um debate, foi o primeiro debate do nosso plano de governo, isso foi tratado exaustivamente. Nós estamos discutindo com a sociedade, apresentando novas propostas, porque há recurso. A Nova Iguaçu é uma cidade que tem um orçamento de 1,6 bilhão por ano. Não estamos falando de qualquer cidade. Então, você tem o ensino fundamental extremamente prejudicado. E você tem, na outra ponta, aquela distância, quando sai do ensino fundamental, fica perdido. O adolescente fica perdido, ele fica sem direção, ele não tem oferta do ensino médio, ele não tem oferta de curso profissionalizante, ele não tem oferta do extracurricular, pelo menos, para poder... Já escolher precocemente alguma coisa que ele queira seguir, né? Exatamente, não tem. Isso nós vamos cuidar. Isso nosso time está cuidando para preparar um programa de reinserção imediata. Tá certo? Falando um pouco da sua possível governabilidade, né? A Câmara agora reduziu as vagas para 11. Já foram 29, desceu para 17 e agora para 11. Eu não sou especialista na área, mas o nosso entrevistado de sexta-feira, o Berriel, disse o seguinte: o orçamento é de 4,5%. Com 10, com 20 e com 50. Então, parece que essa história do economia não vai fazer a menor diferença. Mas você acha que 11 vereadores é suficiente para gerir uma cidade do tamanho de Nova Iguaçu? E é mais fácil lidar com 11 ou com 17 ou com 29? Qual é a sua visão dessa nova Câmara que o senhor, num possível governo, vai encontrar em janeiro? Olha, primeiro isso é uma grande cascata. Porque negócio de economia, pergunta-se de 29 para 17, quanto já devolveram por ano?
Faz lá aquela simbologia lá, devolve um pouquinho de dinheiro, entrega lá um cheque. Por que não entrega proporcionalmente? Não caiu de 29 para 17? Deveria ser automático essa devolução? Não Pois é, fazer mas um não grande é. evento, né? Não estou falando especificamente em Nova Iguaçu, mas sempre tem aquela foto de um checão com um monte de número. Mas esquece o seguinte, que o checão lá, se fizer a conta, você vai ver que ele representa uma economia de nada. Podia economia... Não tinha 29 vereadores em Nova Iguaçu? Você perdeu 12, tirou 12, não tirou? Passou para 17. Vai lá e diminui proporcionalmente, que eu quero ver. Pega os 4,5%, divide por 29, vê quanto dá uma unidade, multiplica por 12 e devolve, que eu quero ver. Matemática simples. Simples, devolve, que eu quero ver. Não diminuíram agora de 17 para 11? Então é o seguinte, faz agora. Hoje você tinha 4,5%. Divide ela por 17 e corta recurso de 6, com proporcional. Divide por 17, 4,5% e divide um sexto disso. Aí vai dar uma economia de verdade. Aí a economia está certa. Isso é uma aberração, isso é uma grande cascata. Agora, é ruim porque você imagina, numa cidade com 850 mil habitantes, na verdade 900 mil, você imaginar que um vereador representar 80 mil pessoas? Você imagina isso? Quase 80 mil? Não representa, é pouco demais, é antidemocrático. Né? Ainda mais o território é muito grande para tão pouca gente. Exatamente. Você vai ficar com regiões sem nenhuma cobertura de parlamentar, defendendo aquela região. Não é assim. Você não pode fazer desta forma. Sabe? Isso é uma aberração, na minha opinião. A não ser que devolvesse o dinheiro. Mas não vão devolver o dinheiro e fica sem representatividade. Ia ser ruim, mas explicava, né? Se tivesse a devolução. Claro. E também eu acho o seguinte, não sei qual é o intuito real disso, não vou entrar nessa questão, mas vai derrubar muito sonho de novos vereadores aí. Muita gente está lascada, né? Sim, até porque... Projeto de vida, de uma renovação da Câmara. É um risco muito grande a democracia, um assunto desse, é muito grande. Isso é concentrar na mão de poucos o poder político. É um absurdo isso. Mas nós estamos lutando. Dizem, a cidade toda diz, os entendedores, que a única legenda hoje certeira que faz é o PSDB, que é o partido que eu pertenço. É o que dizem hoje. Acredito que na conta lá de quem coordenou isso, eles devem estar achando que vão se reeleger a maioria, né? Porque não tem lógica. Eles estão achando que ninguém legenda para eleger os mais votados. Só que a legislação é clara. Quando um partido legendar, a conta é proporcionalmente a quem fizer a legenda, mesmo sem completar. Então não é bem como eles pensam. Se um legendar... E eu acho que assim, essa eleição vai ser um negócio muito doido. Ainda vai ter pandemia. A história da multa, que já algum tempo atrás se falou em um salário mínimo para quem não votar, não tem mais. Como é que vai convencer a pessoa a ir sair para ir votar, botar o dedinho lá para a cidade que já tem a biometria, onde todo mundo colocou? Acho que vai ser o grande desafio é convencer o eleitor a sair de casa. Muito desafio. Então, eu acho que quem está planejando isso, acho que vai ter muita surpresa. Acho que vai ser difícil convencer o cara a sair de casa. E cada dia que passa, o Cláudio, também, o novo sistema eleitoral, a forma de investimento, ela melhorou muito. Esse arroxo todo no financiamento de campanha, de não ter empresa podendo doar. O dinheiro está cada vez fazendo menos diferença. Exatamente. E tomara que faça mesmo. Eu acho que tem que ir para o plano das ideias, para quem tem história de realização, para quem tem melhores propostas, para quem tem uma vida para oferecer de verdade ao município, ao estado, à União. Eu penso dessa forma. Eu acho que está cada dia mais difícil. Essa eleição, como você falou aqui, é completamente diferente de tudo. Não tem mais as coligações para vereador. E você não sabe o que vai acontecer. Você não eu falo com o pessoal aqui, qualquer um que faça a projeção está chutando. É verdade. Porque não tem um histórico para você se basear. Não tem histórico, você tem um povo sofrido, você tem, quando chegar em novembro, daqui a 3 meses, quer dizer, quando você chegar em novembro, você tem uma massa de desempregados, uma massa de pessoas, infelizmente, na miséria. Então você tem todo um ambiente difícil de você ter o cidadão
com alguma alegria de ir votar em alguém que possa representar para ele uma negatividade futura. Então é um problema muito sério que nós estamos vivendo. Eu faço política na essência por esse motivo, por entender que a única forma é você pregar os seus ideais de verdade. Nós já estamos indo já para o finalzinho, mas tem uma pergunta aqui que eu não pediram pela internet e não posso deixar de fazer. O seu antigo partido parece que firmou, não sei, né, que a política tudo muda, uma parceria para apoiar o prefeito, Rogério Lisboa. O senhor saiu do partido por não concordar, né? Pelo que a gente leu, o senhor queria pelo menos uma convenção que, pelo que eu li, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Agora, não dá uma tristeza essa perseguição depois de 24 anos de partido, que o seu antigo partido parece que fez uma caça ao seu mandato? Não dá uma tristeza assim a sua antiga casa, que se eu estiver errado, de 24 anos, fazer essa perseguição ferrenha ao seu mandato? Não sei se é o seu mandato, a sua pessoa, aí o senhor que vai esclarecer. Essa pergunta veio da internet e não tinha como deixar de fazer. Olha, é um tema que eu não gosto de tratar, eu vou te explicar por quê. Não gosto de tratar porque me traz essa tristeza. Sabe, eu sou um político, quem me conhece, é muito otimista, eu olho para frente, a gente trabalha muito, a gente se dedica, acredita na transformação. Eu lamento muito a posição do meu ex-partido, muito. Eu me dediquei muito a esse partido. O partido também deu muitos resultados na cidade que eu governei, que é Queimados. Então sou muito grato também à força que o partido tinha à época. Mas eu vejo com tristeza, porque o partido sempre foi progressista, sempre viu a gestão como transformadora, como mudar a vida das pessoas. É o histórico de Ulisses Guimarães, era a cabeça dele, né? Então, de repente, o partido firma posição ao lado do prefeito atual de Nova Iguaçu, que não tem nada de progressista, que não tem nada de visão de futuro, que não tem nada de geração de emprego. Na minha opinião, os números mostram isso. Nova Iguaçu é a cidade que tem o maior número de empregos informais, empregados informais do estado do Rio de Janeiro, sem carteira assinada. É uma cidade que não avançou. Você não tem uma visão moderna de cidade em Nova Iguaçu. E o MDB resolveu bancar uma aliança com o atual prefeito. Além de querer bancar, frustrou as pessoas. O movimento democrático brasileiro não foi democrático, não abriu essa discussão interna para que nós, tanto eu ou qualquer outro cidadão filiado ao MDB... A sua posição era de conversar. Exatamente. Debater. Debater, claro. Tem que não debater. Chegar e... Não, debater. Então, você, por favor, coloque aí a convenção, vamos disputar. Vamos debater com os filiados, com a sociedade. Não. Tem que ficar porque tem que ficar. Eu sou fruto da democracia, Cláudio. Eu fui eleito pelo povo. Meu pai foi preso na ditadura, lutando pelos trabalhadores como líder sindical na porta de fábrica. Eu fui líder estudantil no diretório de estudantes. Então não vou aceitar a imposição de não imponho nada a ninguém. Eu não imponho nada a ninguém, também não aceito imposição, nem que isso custe o mandato. Aí o senhor seguiu a regra dos incomodados que se mudem. Não, eu fui tentando negociar até na Nacional. A Nacional manteve o imperialismo. Eu não me restou outra situação a sair. Saí, justifiquei, estou tentando me defender e eles estão tentando tomar meu mandato, que foi dado pelo povo. E o partido não tem, está todo desorganizado, desorientado em tudo quanto é lugar. E eles estão tentando o meu mandato. E agora a perseguição é pessoal do presidente estadual do partido, que não aceita o meu posicionamento. Essa foi a pergunta do internauta. Você só acredita que já virou uma coisa pessoal? Virou uma coisa pessoal, sim. Não aceita. Eu não posso ter liberdade política, eu não posso ter liberdade de pensamento. Eu penso Nova Iguaçu diferente, eu queria debater democraticamente. Mas imediatamente, aí eu saí, já tinha uma provisória que não era ligada a mim, deu logo para um vereador ligado ao governo. Que democracia é essa? Aí as pessoas perguntam, você não tem medo de perder o meu mandato? Eu acredito na justiça, eu espero que a justiça, que Deus é justo e a justiça existe.
Eu fui eleito, eu não queria sair de partido porque o partido teve os seus problemas, porque as peças do partido, os atores do partido tivessem... Eu queria discutir política. Queria mostrar que Nova Iguaçu é uma cidade que pode muito mais do que é hoje. E não tive essa oportunidade. Então, eu saí do partido, estou discutindo na justiça, fui para Brasília os recursos essa semana. Eu espero que eu seja vencedor e continue com o meu mandato. Que bom. Deputado, nós estamos encerrando nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença, deixar aí os últimos minutinhos para o senhor fazer os seus últimos comentários, agradecer a sua presença mais uma vez, o carinho que o senhor teve com a Rede Baixada de Notícias e mais para frente, se a gente tiver tempo hábil, né, que são 13 cidades, estamos tentando entrevistar todos os pré-candidatos, mas quando a candidatura estiver sacramentada, e o senhor voltar aqui se a gente tiver tempo hábil, né, que são muita gente, mas agradecer muito a sua presença e ou no futuro governo ou como deputado, as portas vão sempre estar abertas aqui para o senhor vir aqui bater esse papo reto com a gente. Olha, primeiro agradecer a você, os colaboradores seus aqui na técnica, enfim, parabenizar aí mais uma vez a existência do programa. Todas as vezes, informação é muito importante, a comunicação faz um papel importantíssimo para a consolidação sempre da democracia. Quero agradecer aí a audiência, a população da Baixada Fluminense, em especial de Nova Iguaçu, pelo carinho e de Queimados, é da minha origem, o carinho que tem tido comigo, a receptividade que tem tido para a gente conversar política e administração pública. Eu não tenho dúvida, Cláudio, que Nova Iguaçu é uma cidade que pode ser muito melhor, muito melhor. Está longe de ser aquela cidade que é possível com os recursos que ela tem, com o orçamento que ela tem, com as possibilidades, com a diversidade e riqueza que Nova Iguaçu tem. Então eu quero deixar essa mensagem, agradecer a oportunidade e vamos ver uma Nova Iguaçu melhor já já. Obrigado, deputado, pela sua presença. O Papo Reto vai ficando por aqui. Nós queríamos deixar claro que todos os que se sentirem citados, incomodados, o microfone está aberto para todo mundo democraticamente. A Rede Baixada de Notícias não tem partido, corrente política, o espaço é aberto para todo mundo. Estamos entrevistando todos os pré-candidatos. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, o portal Rede Baixada de Notícias o dia inteiro com atualização de notícias sobre a Baixada Fluminense. Agradecer a todos e o nosso Papo Reto segue durante a semana com os outros pré-candidatos. Acompanhe diariamente o programa Show da Manhã, às 10 horas da manhã, ao vivo, comigo e com o Tiago Fernandes. Obrigado a todos, uma boa noite e até mais. Pela Rede Baixada, programa Papo Reto. Produção e apresentação, Cláudio Jaquet.